caminho do céu. Eu era pobre, desprezado, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, Jesus. E hoje me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal, pois estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Meu amigo e irmão, Jesus disse em sua palavra que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode jamais ver o reino de Deus. E hoje Ele te convida a fazer de você uma nova criatura, escrever uma nova história, fazer morada em seu coração. Assim como Ele mudou minha vida e de milhares de pessoas, Ele quer mudar a sua também e fazer de você um campeão. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Irmãos, graça e paz. Então, nesse domingo, agora à noite, eu quero falar aos irmãos sobre o Salvador e o cego de Jericó. O texto é Marcos capítulo 10, do verso 46 até o 52. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim.
Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe ao cego: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Que Deus abençoe esse trecho tão significativo da sua palavra nos nossos corações. Irmãos, o cego de Jericó é um exemplo da maneira como deveria tornar-se alegre cada uma das pessoas que buscam a Cristo, mesmo não podendo vê-lo. Mesmo estando isolado da sociedade, em função das trevas, da sua cegueira e de sua profunda pobreza, ele pensou em Jesus. Jesus que podia resolver o seu problema, e disso ficou persuadido, ficou convicto de que Jesus podia fazer isso. Embora não enxergasse, fez uso da sua boa audição. Meus irmãos, quando não se tem todas as faculdades funcionando, deve-se usar aquelas que estão realmente disponíveis. E foi isso que Bartimeu fez, usando a sua audição para ouvir e testificar, ter a certeza de que era Jesus que estava passando. As atitudes desse homem. Ele clamou ao Senhor, mesmo sendo desestimulado pela sua condição de mendicância. Afinal, ele era um mendigo à beira do caminho e estava clamando por Jesus. Ninguém sugeriu que ele clamasse, mas ele reconheceu a sua condição e, ouvindo que era Jesus, voluntariamente clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando o pecador clama por misericórdia, quase sempre é desestimulado por uma grande multidão de pessoas. Às vezes, poucas pessoas, mas às vezes muitas pessoas. A exemplo de Bartimeu, a Bíblia diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Não passava de um mendigo, maltrapilho, cego à beira do caminho, pobre e cego, que reconhecia o seu estado de pobreza física e espiritual, mas clamava pela misericórdia do Filho de Deus. Talvez a última e única oportunidade que Jesus estava passando por ali, ele aproveitou o momento para clamar a Jesus pela sua misericórdia. O cego recebeu o estímulo pela misericórdia de Jesus. Jesus chamou o cego e ele foi estimulado pelos discípulos a ir até Jesus. E é isso que nós devemos fazer: estimular as pessoas para procurarem Jesus, para irem até Jesus e terem ali os seus problemas solucionados.
E a Bíblia diz aí no texto, e Jesus parando disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, ele te chama. A atitude do pecador, a exemplo da atitude de Bartimeu, o desprendimento de tudo o que impede de chegar-se a Jesus. Veja essa ilustração aqui da capa. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O desprendimento, deixar para trás, abandonar aquelas coisas que impedem o pecador de ir até Jesus. A capa de Bartimeu pode ser tomada como símbolo do pecado que escraviza o ser humano e que impede que ele ouça Jesus a chamar. E os discípulos disseram, tem bom ânimo, ele te chama. Jesus chama ao arrependimento, Jesus chama à confissão de pecados, Jesus chama ao abandono do pecado, a deixar a capa pecaminosa para trás e segui-lo como ele deseja e o crente deve segui-lo. Jesus é a única esperança para o pecador. O pecador pode recorrer a Jesus mesmo na escuridão da sua cegueira. E o pecador é sempre um cego em função dos seus pecados. Ele quer ouvir o pecador confessando suas necessidades, tanto físicas quanto necessidades espirituais. E a Bíblia diz aí no texto, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Senhor, que eu tenha vista, Senhor, que eu veja. Sendo Jesus a única esperança para o pecador deve crer que ele tem a solução para os seus problemas, tem o jeito de libertar esse pecador do poder do pecado e levar o pecador a crer na garantia da salvação eterna em Cristo Jesus. Veja aí mais uma vez esse exemplo do cego. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Meus irmãos, Jesus nunca negou a sua misericórdia para com o pecador. Ele sempre esteve à disposição do pecador, vendo o estado pecaminoso e querendo salvá-lo do poder do pecado, das consequências do pecado, enquanto ele vive aqui no mundo. Bartimeu foi salvo pela fé. Viu Jesus e tornou-se um dos seus discípulos. A Bíblia diz que ele começou a ver e ele seguiu o seu caminho, mas seguiu também a Jesus. Não importa para Jesus a condição do pecador, ele é o único mediador e salvador. E a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único mediador da salvação, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é a manifestação da graça salvadora de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A salvação é pela graça.
porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Assim como o cego Bartimeu foi salvo por meio da fé, todo pecador que se arrepende, confessa seus pecados e recebe Jesus no coração, é salvo pela fé que ele deposita no Senhor como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa pregar mensagens levando pecadores cegos pelo pecado aos pés de Jesus. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.